E aqui na Rádio Com, nós sempre temos abordado esse tema que é fundamental para a sociedade. Bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia, Motório. Bom dia, Zé Luiz. Bom dia aos ouvintes. Semana da luta antimanicomial está marcada para segunda que vem, dia 15, Conferência Livre de Saúde Mental, Auditório Central da Universidade Católica de Pelotas, começando às 8 horas. O objetivo é sempre aquele de fortalecer as estruturas de saúde pública que propiciam uma saúde mental mais humanizada para os usuários dos CAPs e também saber conviver com um hospital psiquiátrico. Aqui ainda temos é mais ou menos isso, o eixo, o centro dessa preocupação, Ivan? Sim, Regis, assim, aqui, essa luta antimanicomial, ela começou em São Paulo, antes do ano 2000, né? Sim. E a reforma, ela prevê, pela portaria do Ministério, a diminuição de leitos, né? Gradativamente, assim, né? A cada ano diminui leitos no hospital geral, no psiquiátrico. E aqui em Pelotas mesmo tinha 2 hospitais, tinha o José Leite, que acabou fechando. Isso. E com essa abertura de CAPs, né, ainda continua indo no hospital aqui. Mas muitas cidades já não existe mais o hospital psiquiátrico, né? Sim. Os CAPs, né, são o CAPs 2 e tem o CAPs 3 que foi urgência e emergência, né? Para que o usuário numa crise, eles podem ser atendidos no próprio CAPs, onde tem o psiquiatra de plantão, né? E alguns lugares também tem a ZUPA, né? E a ZUPA, elas têm também emergência de psiquiatria, né? Então elas acham que não tem isso, né? Nessa da Ferreira Viana isso não está ainda... Nem na ZUPA, nem nos CAPs tem 24 horas, que era para ter o CAPs AD. O CAPs AD, além de receber a mesma verba do Ministério da Saúde, de Brasília para os CAPs, né? Muita gente pensa que é a prefeitura, né, que paga os funcionários, prédios, né? Mas a verba vem do Ministério da Saúde, né? E a verba não é tão pouco, né? E além do CAPS AD, que recebe a maior verba, o CAPS AD, era para ser 24 horas, eles não estão trabalhando com 24 horas. 18 horas encerra. Então, muitas vezes o usuário tem uma crise, depois das 18 horas, então ele não pode agendar a crise dele, tem que ir procurar o próprio psiquiatra, infelizmente, não tem que procurar. Né? Sim, e isso é que causa estranheza. Então, essa informação que o Ivan está trazendo aqui para nós e para os ouvintes da Rádio Com é muito interessante. O CAPS AD é AD porque esse AD significa álcool e drogas. Né? Sim. É porque ele acolhe pessoas que têm problema com álcool e também com drogas. E eu não tinha essa informação que era para ele funcionar 24 horas. Sim, ele recebe, Regis, assim, ó, tem além da verba federal que vem, né, são 400 e poucos mil reais para todos os CAPs, né? Sim. Só que muitos dos CAPs recebem, não chega a 50 mil por mês, mas o AD recebe a verba maior que tem do AD e mais um incentivo que ele recebe de 30 mil para ter a equipe completa. Sim. O dia que faltar um profissional no CAPS AD, ele perde esses 30 mil, né? E esses 30 mil é do Estado, isso não é da parte federal. Então, muitas vezes, tem certas prefeituras que fazem questão de ter um CAPS no seu município que recebe essa verba federal, né? E aqui, infelizmente, a gestão aqui deu uma declaração há poucos dias atrás que ela não acredita na reforma psiquiátrica. Né? Como que a Secretaria Municipal de Saúde, alguém como porta-voz da Secretaria diz que não acredita na reforma psiquiátrica? A prefeita da cidade ela colocou no portal da prefeitura, né, que ela não acredita na reforma psiquiátrica. Né? Isso foi, eu acho que alguém deveria falar com ela, não sei, alguém da secretaria, né? Porque isso aí é um tiro no pé que ela deu, né? E a gente agora, nessa luta que tem a programação que eu vou falar daqui a pouco, na quinta-feira a gente vai ter movimento no calçadão, o dia todo. E quando acabar a gente vai para audiência com a prefeita. Na quinta, daqui a uma semana. Daqui a uma semana. A gente vai ter audiência com ela para falar sobre esse caso. Mas eu também, essa questão aí, a cidade de Pelotas precisa enfrentar, porque sabidamente o Hospital Espírita, que é o único hospital psiquiátrico hoje aqui em Pelotas que está ativo, mas ele tem sobrevivido a duras penas, tem um problema de financiamento que ninguém desconhece aqui na cidade. E tu falaste que o CAPS AD não está dando conta, não tem uma rotina de atividade nas 24 horas, seria uma espécie de
PS da saúde mental. Sim, justamente. Teria que funcionar nas 24 horas. Mas se ele não funciona 24 horas, a quem vai recorrer o paciente que tem algum transtorno mental e que precisa de um atendimento de urgência, de emergência? Pois é, Reis, aí que é o problema, né? Muitas vezes tem profissionais que vestem a camisa mesmo, em termos de saúde mental, né? Mas tem uns que passaram no concurso e coisa e tal, a gente sabe que está ali para cumprir aquele horário dele, né? E então, quando existem municípios que não existe o hospital psiquiátrico, já fecharam, né? Que Bauru e alguns lugares, outros municípios, né? Aí os CAPs são obrigados a dar conta da crise, né? E o Hospital Geral também acolher também, não é só os CAPs, né? Sim. E como aqui ainda exige hospital, então eles ficam naquela, né? Qualquer coisa vai para lá, né? Que tá 24 horas, tem atendimento lá. Mas aí não seria para os hospitais, seria para o PS, para o pronto-socorro municipal, ou então para aquele pronto atendimento que tem na Osório, que é vinculado ao PS. Sim. Ali onde era o QG do Exército, antigamente, no Osório, ali fica aquela rua, eu acho que é entre Padre Felício ali e... Padre Felício e Doutor Amarante, que fica aquele pronto atendimento da prefeitura, onde era o QG do Exército, no Osório, e ali tem um pronto atendimento. Aliás, ali tem uma situação meio dúbia, confusa. Tem o pronto atendimento há algum tempo ali, e agora também tem um setor que é de pronto atendimento, mas é privado. Então seria uma convivência entre o setor da saúde pública e um setor privado que é vinculado, é administrado pela Universidade Católica de Pelotas e tem relação com a gestão do Hospital São Francisco de Paulo, Hospital da Católica. Então ali, isso já é uma coisa que eu acho confusa, que eu nunca vejo a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Pelotas explicar bem. Sim. Como é que um pronto atendimento público está ali com um privado, se não dá para criar uma confusão nos usuários do SUS que vão lá e daqui a pouco não sabem qual é a porta que eles têm que ir. Essa questão eu acho que não parece muito aceitável, onde tem uma estrutura pública, tem outra privada ali, como se a pessoa tem que entrar e dizer assim, qual é a porta que eu vou? Qual é a porta aqui que vai me dar felicidade? Sim, Regis, acho que é muito confuso, assim, no caso também, nós juntamos profissionais, usuários, para falar lá no Eduardo Cortez, que é uma clínica que tem na Beneficência, né? Que ela trata de pacientes com transtornos mentais, né? Só que assim, acontece que a regulação dos leitos antes era feita pelo próprio Eduardo Cortez, agora passou sob a coordenação da saúde mental de Pelotas, né? No caso a Cíntia Urge, que é a gerente de saúde mental, e a regulação de leitos também, junto a ela também. E acontece que lá no Eduardo Cortez, por exemplo, se tiver 3 vagas, 3 pacientes deram alta lá. Sim. Né? Aí estou precisando do hospital. O seu Zé precisa, você precisa. Aí a gente chega no hospital lá e não tem a vaga. Por que não tem a vaga? Porque o paciente que se trata lá, quando dá alta, ele continua lá fora pagando o médico dele, para o tratamento livre, né? Por exemplo, o doutor fulano tal, X, tratou uma pessoa lá, a pessoa deu alta, e ele continua em casa se tratando com aquele médico, todo mês vai pegar receita, coisa e tal, e já tem uma certa familiaridade com esse médico. E quando esse paciente se sente mal, o próprio médico já coloca ele lá dentro, porque é paciente dele, paga todo mês, aquela coisa toda, né? Então aquele que é do SUS está esperando, fica sempre esperando a vaga ali. E nós falamos também daqueles pacientes que estão em crise, eles falaram que não pode atender paciente em crise, que fala muito alto, porque ali é do lado do hospital, só como é que é, coisa tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, como que o paciente vai chegar calminho lá, né, se está em crise? Não tem como, né? Então ali é um atendimento que pra gente dos CAPs não serve. E a gestão agora daquela estrutura de saúde mental na Beneficência, a clínica Eduardo Cortez, que é assim denominada, ali a gestão é da Secretaria Municipal de Saúde. Quem regula os leitos. Que regula. Sim. É nesse caso que eu te falei. Mas o financiamento não. Não, o financiamento não. Não, é do hospital. Do hospital. Mas se quem regula os leitos é a Secretaria Municipal de Saúde, como é que tem essa seletividade, essa escolha de, não, é paciente do médico fulano de tal, que é vinculado ao hospital, fica. E vai ficando. E aí não abre um espaço, não abre um leito. Quando é que vai ter vaga para o paciente abre, que não? Sim, um leito 2, mas não aquilo que prevê. E tem também uns convênios ali, né, pessoal da prefeitura, que tem, como é que é, o sindicato dos municipários, né?
Eles têm convênio também ali. Então sempre são bem poucas vagas que tem ali, né, no André Cortez. E as outras vagas no Hospital Espírita, são 160 leitos, né, para pessoas com transtornos mentais e álcool e droga, essas coisas todas, né. E eu fico vendo assim, o Ivon, evidentemente, que é um lutador social, ele tem um compromisso com a reforma psiquiátrica, com a luta antimanicomial. Eu também, em certo sentido. Mas quando eu vivo numa cidade que tem uma estrutura de saúde mental que tem ainda limites, que tem insuficiências, que não dá conta de necessidades dos pacientes, por exemplo, no turno da noite, como é que faz? Porque o Hospital Espírita, ele sempre acolhe os pacientes. São 24 horas. Né? 24 horas. Então, ainda que não se apoie, não se opte por essas questões, eu fico pensando, qual é a saída se fecha o hospital? Pois é, Regis, aí que é o problema, Regis. É que o pessoal aqui em Pelotas não entendeu ainda, porque a cidade convive com o hospital psiquiátrico há muitos anos, né? Muitos anos. E tem cidades e municípios que não existe o hospital psiquiátrico. E como não existe, o hospital geral dá conta. Mesmo não tendo CAPS, ele dá conta e é acolhido ali. Mas como aqui ainda tem hospital psiquiátrico, os CAPS ficam dessa maneira, desse jeito, né? Lógico, a partir do momento que fechar um hospital espírita, os CAPS vão ter que dar conta, né? Aí vão ter que... O CAPS AD vai ser 24 horas, o CAPS 2 atender até mais tarde, né? Aí vai acabar dando conta. Mas enquanto tiver o hospital psiquiátrico na cidade de Pelotas, vai acontecer isso. Que nem agora mesmo, estavam sem verba, estava no vermelho, né? E teve reunião com a Paula, aqui em Pelotas, com o CIMERS, sindicato, né? E de Porto Alegre. E parece que a verba está vindo, coisa e tal, fica sempre nessa, né? Mas enquanto, como eu te falei, enquanto existe o hospital psiquiátrico em Pelotas, sempre vai acontecer isso. Os CAPs vêm capenga, o hospital geral aceita se quiser, não é obrigado. Já estou aqui em Piratini, São Lourenço, lá tem leitos no hospital geral para psiquiatria, né? E funciona muito bem. O que tem que ser definido, então, pelo poder público local, pelo governo Paula Mascarenhas, a prefeita do PSTB, pela sua secretária municipal de saúde, Ana Costa, é como é que essas duas gestoras vão fazer para que esses CAPs funcionem satisfatoriamente para os usuários da saúde mental em Pelotas. Não dá para ficar empurrando a bola, porque como é que vai transferir responsabilidade para um hospital que está aí com problemas graves de financiamento, sim. Que é o hospital psiquiátrico, o hospital que nós temos aqui em Pelotas. Então, está mais do que na hora. E eu já estou vendo que isso aí vai terminar em audiência pública na Câmara de Vereadores, sim. Vai terminar com protesto dos usuários dos CAPs, que já aconteceram. E o poder público tem que assumir essa responsabilidade que é dele. Quem pediu o voto para a sociedade, agora tem que tratar de todos os problemas. Não são só aquelas questões mais confortáveis que têm que ser enfrentadas pelo poder público, né? Tem que pegar essas questões que são áridas, que são duras, que estão há muito tempo, né, pressionando. E uma questão dramática, porque todo mundo que já conviveu com uma pessoa que está com um transtorno mental sabe o drama que é. Então, a prefeita tem que receber a associação de vocês, tem que receber os trabalhadores dos CAPs, todas essas entidades que se organizam e que vão participar da Semana da Luta Antimanicomial, e junto os representantes do Hospital Espírita, para ter um entendimento, porque não adianta estar o poder público selecionando qual é a carga horária, qual é a jornada, o recurso. Não, isso é um setor que tem ele é muito sensível, é preciso uma política clara, e o orçamento tem que tratar de colocar os recursos nos CAPs, fazer os CAPs funcionarem como está previsto na legislação ou na regulamentação da saúde mental. E o que tem que funcionar 24 horas, como é que não funciona 24 horas? E a prefeitura sabe bem e muito como é que está a situação do Hospital Espírita. Então, esse pessoal que está no governo de Pelotas não está preocupado com o sofrimento de quem tem problemas que são agudos, crônicos, e que tem uma repetição
E com os sofrimentos familiares também? Pois é, Regis, o CAPS AD, no caso, ele fecha às 18 horas, né? E agora há pouco estava querendo fechar às 22. Mas aqueles pacientes que já estão em tratamento ali, que estão com problemas graves, eles ficam internados ali 24 horas, né? Há um ou dois que estão ali, mas se a pessoa chegar depois desse horário para ser atendido ali, aí não tem atendimento, não tem acolhimento, né? E até os outros CAPs também, que fora de hora também é fechado, não tem como. A pessoa tem crise, né? Crise é crise, a pessoa procura o hospital psiquiátrico, né? Se fecha o hospital espírita, ia ser um caos aqui em Pelotas. É um caos, mas o CAPS vai dar conta. E vai ter que dar conta, e o hospital geral também, porque no hospital geral, Regis, se você tem um problema de pneumonia, fígado, rins, qualquer coisa que você tiver, o SUS paga um X para você ficar hospitalizado. E quem é da saúde mental, o X é maior, são 2 vezes mais. Então, quer dizer, tem esse plus, esse dinheiro a mais que o hospital recebe por ser paciente psiquiátrico. Então, nesse caso, né, vai abrir mais leito, é interesse do hospital geral, né, que é um dinheiro a mais que eles vão receber também, eles vão ter que dar conta. E tem cidades que dão conta, mesmo sem hospital psiquiátrico, o hospital geral dá conta e muito bem. Sim, então tu poderias dizer para mim, para os ouvintes da Rádio Com, Ivon, que ainda existe a necessidade de hospital psiquiátrico aqui em Pelotas, porque os CAPs não estão funcionando na plenitude. Sim, é isso mesmo. Inclusive, eu tive entregar esses folhetos que da semana antimanicomial, passei em 3 CAPs sexta-feira, ontem para entregar, ontem. Fui no CAPS Castelo, fui no Zona Norte, e cheguei no Zona Norte e eu fiquei surpreso de ver pouca gente para ser atendido, poucos profissionais, né? O CAPS Zona Norte era um CAPS que era cheio, sempre lotado de gente, estava vazio, abandonado. Aquele CAPS que tem ali na esquina da Leopoldo Prodi com a Fernando Osório. O próprio Pestano ali. Isso. Né? É um CAPS bem grande ali, sempre tinha 2 horas, eu cheguei lá 10 para as 2, geralmente tinha uma fila de gente para entrar para ser atendido, cheguei lá, tinha 5 pessoas só para ser atendido no CAPS, né? Então eu fiquei assim até surpreso, né? Até triste com aquela cena que eu vi lá no CAPS Zona Norte. E muitas vezes outra queixa que os pacientes referiam é que nem sempre tinha médico psiquiátrico nos CAPs, eu não sei como é que hoje... Não tem médico psiquiatra faltando, e é um caso muito grave, porque muitas vezes o paciente precisa de uma receita, né? Ele vai na unidade básica de saúde, o clínico geral ele não dá a receita para o paciente, né, que ele não conhece o histórico do paciente, ele não vai repetir aquela receita antiga do médico do CAPS tal que deu há 3 meses atrás, então ele acaba não dando. E o paciente fica pulando de um CAPS para o outro tentando uma receita e não consegue a receita psiquiátrica para ele, né? E um caso também que é muito grave também, que parece que não é nada, mas é a alimentação. Né, os CAPs para os pacientes intensivos aqueles que ficam o dia todo nos CAPs, falta comida, aí dá meio-dia, o pessoal tem que ir embora para casa, e se é uma pessoa dependente química, acaba não voltando mais, né, que estimula a pessoa, né, a pessoa não tem alimentação nos CAPs, né. Isso é um problema muito grave. Então, embora os CAPs sejam estruturas fundamentais de uma importância extraordinária hoje em dia no sistema da saúde mental, se o CAPS não tiver todas as condições de infraestrutura, de recursos humanos, de pessoal, né, e para funcionar, termina que a política de CAPS fica capenga, não pelo que ela é em si, mas pela falta de gestão e de financiamento de governos que não cuidam como deveriam cuidar da saúde mental. Sim, a verba vem para os CAPs, mas existe também uma parte do governo estadual, e não só aqui no Rio Grande do Sul, como outros estados, que não se interessam muito pelos CAPs, né? Tipo assim, o governo estadual do Rio Grande do Sul mesmo, ele bloqueou o Mental Tia, que vai ter agora. Sim. Todo ano, já tem 12 Mental Tia, há 12 anos que acontece o Mental Tia. Não é aquele de Alegrete? Não, São Lourenço. São Lourenço, o Mental Tia, porque tem uma atividade... Alegrete é a Parada do Orgulho Louco. Ah, sim. Que mês é, Ivon? Em outubro. É em outubro. Enche a cidade lá, o pessoal desfila no centro da cidade, vem gente de todo o Rio Grande do Sul e fora do estado também. Só quem não gosta é os sindicatos médicos do Rio Grande do Sul, né? Os CIMERS. Sim. Aí, eles disseram que usam os usuários, botam roupa de palhaço, né? Isso, mas não é bem assim não. E São Lourenço é o Mental Tia. Então o Mental Tia é custeado pelo governo estadual, né, e a prefeitura de São Lourenço. Aí mudou a gestão e esse ano eles resolveram não fazer o Mental Tia, né?
por causa de custo, que não tem dinheiro para investir. Mas só que uma equipe de usuários e profissionais dos CAPs, né, de várias cidades, estão se reunindo para fazer o Mental Tia. Mesmo assim vão fazer, vai ser realizado o Mental Tia, né, com custos próprios, as pessoas vão com o seu próprio recurso, estão solicitando ônibus para levar o usuário, né, então vai acontecer dia 27, vai ter o Mental Tia em São Lourenço. E eu tenho a programação aqui da semana que vem, Regis. Então vamos para essa semana da luta antimanicomial numa cidade que tem um hospital psiquiátrico que está com as finanças quebradas, e isso prejudica também a questão dos CAPs, porque os CAPs também estão com as finanças precárias, pelo relato que o Ivon Lopes, que tu conhece muito a questão da saúde mental. Como é o nome da associação que tu integra? A USP, a Associação dos Usuários de Serviço de Saúde Mental de Pelotas. Que o Ivon atua nessa associação e ela conhece muito a realidade dos CAPs e de todo o sistema de saúde mental aqui da cidade. Inclusive o Ivon participa de encontros fora do Rio Grande do Sul, viaja, vai a Brasília, quer dizer, tem uma interlocução com várias pessoas que atuam nessa área da saúde mental, e uma área que é extremamente importante nas nossas vidas. Qual é a programação da semana da luta? A programação é a seguinte: hoje está tendo um grupo condutor lá no auditório da CE, por isso que até alguns profissionais estavam para vir hoje aqui junto comigo, mas não puderam porque estão nesse evento lá. O que é isso? Isso prevê na portaria da saúde mental um grupo condutor que junta profissionais dos CAPs, usuários e entidades como o SAMU, o Hospital Beneficência, São Francisco de Paula, né? É um grupo que reúne para discutir a saúde mental no Rio Grande do Sul, né? E tem a terceira coordenadoria também do Estado, que está presente lá também, faz o dia todo lá. Então a programação é a seguinte: segunda-feira vai haver uma conferência livre de saúde mental, aberto a todos interessados. É no auditório da UCPEL, ali no Jandirão. Às 8 da manhã. 8 da manhã o credenciamento. É livre, a pessoa pode se inscrever, não paga nada. E vão discutir a saúde mental, vai ter os grupos de trabalho na parte da tarde. E como está havendo as pré-conferências nos bairros aqui em Pelotas, nós da saúde mental já vamos aproveitar e fazer a nossa pré-conferência também, que vai para a conferência municipal e depois para a estadual e para a nacional depois. Então, uma pessoa que quiser ir lá fazer o debate na segunda-feira que vem, dia 15, às 8 da manhã, depois de se credenciar, ela vai poder fazer esse debate, a necessidade de fortalecer os CAPs para não ter mais hospital psiquiátrico, etc. e tal. Ou quem defende o hospital psiquiátrico vai poder ir lá. Sim, é livre, né? É um debate livre e democrático. Sim. Isso é na segunda-feira, tá? No Jandirão. Na terça-feira vai haver uma audiência pública, tá? Na Câmara Municipal, às 14 horas. Tá? A audiência pública pode debater a saúde mental no município, né? Isso vai ser com a vereadora Fernanda do PSOL, tá? É aquilo que eu tinha falado antes. Eu não sabia que ia ter essa audiência. E na quarta-feira vai ter um encontro de trabalhadores. Quarta-feira só para os trabalhadores da saúde mental, às 8 da manhã, para fazer uma avaliação dessa conferência, dessa coisa toda, do 18 de maio, como vai ser realizado, né, quem vai participar, essa coisa toda. E na quinta-feira vai ser na rua. Vai ser um movimento na rua, no Chafariz, das 7 de setembro. E depois do Chafariz, vai ter uma audiência com a prefeita. Nós, integrantes da saúde mental, vamos tentar falar com a prefeita. E depois, 19 horas, Conselho Municipal de Saúde, né? Então, na quinta-feira, a gente convoca todos os usuários da saúde mental, de todos os CAPs, né? E quem puder também participar com a gente no calçadão. A partir das 9 horas, estaremos no calçadão na quinta-feira que vem. E às 19 horas uma audiência com a prefeita no Conselho Municipal de Saúde. Não, a prefeita antes. Dali a gente vai sair em grupo, vamos para a prefeitura, falar com a prefeita. Sai do chafariz das 7. E à noite vamos para o Conselho de Saúde às 19 horas. E que horas você começa a atividade na quinta, o movimento na rua? Passa 9 horas, vamos até umas 4h30, 5 horas. Mais ou menos. Sim, com frio ou com chuva? Com frio ou com chuva. E depois dali se dirige até a prefeitura e tem audiência com a prefeita. Sim, para explicar para ela, passar para ela o lado do usuário, né, que talvez ela nunca assim falou com os usuários, né, a gente vai mostrar o nosso lado para ela também. Ela tem falado com burocratas. Sim, né? Enquanto associação nós vamos explicar o que nós está passando, né, nos CAPs, essa coisa toda. E o que é
aqui fala na quarta, às 8 horas, encontro dos trabalhadores da RAPS. RAPS. É que aqui em Pelotas, às quarta-feiras, a Cintia Urge, que é a gerente de saúde mental, ela junta todos os coordenadores dos CAPs e faz uma reunião, uma avaliação dos CAPs. E esse agora vai ser todos os trabalhadores, assim, não só os coordenadores, todos os trabalhadores. Né? E para fazer uma avaliação, né, do que foi tirado nessa pré-conferência que vai ter e essa conferência livre de saúde mental no auditório da Jandirão lá. E uma questão que, pelo teu conhecimento, que a gente percebe que tu domina muito essa temática, Ivon Lopes, que inclusive é nosso colega aqui na Rádio Com, tu achas que hoje Pelotas comporta um atendimento de saúde mental que pode abrir mão, neste momento, do Hospital Espírita? Ou é preciso uma outra política até poder dizer que o Hospital Espírita não precisa mais estar em atividade? Regis, só para lembrar assim, em 91, 92, né, quando o Marcos Rolim, que ele fez a lei da reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul, eu propus na Câmara dos Deputados lá em Porto Alegre, na Assembleia lá, o pessoal achou que ele era louco, né? Estava ele sozinho nessa luta. Mas ele fez aquele conhecimento, aquela fala para convencimento para os colegas lá, e todos acataram ele e a reforma foi feita na época, né? Sim. Então, no âmbito do Rio Grande do Sul? No âmbito do Rio Grande do Sul. No âmbito do Rio Grande do Sul. E então já houve muita mudança, muita coisa boa, né? Que os CAPs mesmo, quando começou, tinha bem poucos CAPs aqui em Pelotas, eram 2 ou 3, eles não tinham casa. Eles funcionavam nos fundos das unidades básicas de saúde, junto à unidade básica de saúde, e hoje em dia tem os prédios, tem as casas, então eu creio sim, que se aplicar bem essa verba que vem do Ministério da Saúde, acho que dá conta sim, Regis. Mas teria que ser uma transição com muita compreensão, não é bem essa palavra. A transição teria que ser feita com cuidado, sim, com um rigoroso cuidado para fazer a transição. Vai sim, encerrando a atividade do hospital psiquiátrico, que é o único que tem em Pelotas, e na região. E isso tem que ficar claro que esse hospital não dá conta só de pacientes de Pelotas. Tem pacientes de vários municípios aqui do entorno da cidade de Pelotas e às vezes fora do entorno. Eu me lembro de estar lá acompanhando uma pessoa e tinha gente até de Alegrete batendo na porta do Espírito. Sim. Então me parece que sim, é possível fechar o único hospital psiquiátrico de Pelotas e da região, e que atende outras regiões do estado. Mas a transição, me parece, tinha que ser feita em absoluta sintonia com a chegada de recursos nos CAPs e a melhor estruturação dos CAPs, porque fora disso tu vai vestir um santo, desce para um santo para vestir o outro. A ideia era essa da reforma, em 2001 eram mais de 300 leitos em cada hospital, 400 leitos, tem lugares que tinha mais de 1.000 leitos e foram diminuindo, conforme os CAPs foram aumentando, eles foram diminuindo leitos, né? Hoje em dia está bem reduzido, né? E tem cidades que não tem mais hospital psiquiátrico. E quanto esse que tu falou de pessoas de longe, de Alegrete, que vinham procurar aqui, diminuiu também. A maioria agora é do município de Pelotas, né? Que outras cidades, como a abertura de CAPs em cidades pequenas, eles estão dando conta dos seus usuários. Fica claro, pelo que o Ivon Lopes está dizendo aqui, que da Associação dos Usuários dos CAPs, da estrutura de saúde mental aqui da cidade, que é possível sim abrir mão do hospital, desde que os CAPs sejam bem estruturados. E tu deve falar também com base na realidade de outros lugares onde não tem hospital psiquiátrico. Sim, o CAPs, não só o CAPs, mas, por exemplo, tem cidades que nem CAPs tinha, né? E o Hospital Geral dava conta. Mas no caso assim de Piratini, vou dar um exemplo, né? Piratini, colocaram 20 leitos psiquiátricos lá no Hospital Geral. Então vinha uma grande parte de usuários de Piratini vinha se tratar em Pelotas, não vem mais. Agora lá mesmo são atendidos no Hospital Geral, né? No Hospital Geral. Hospital Geral. Quer dizer, a saúde mental, a política de saúde mental nas cidades está se responsabilizando mais nas estruturas públicas. Sim. E colocando como
não sendo fundamental, imprescindível a presença de hospitais psiquiátricos. Quer dizer, a reforma psiquiátrica vai se implementando por toda a sociedade. Sim. E vai dando chance para que os hospitais psiquiátricos sejam parte do passado. Deram a contribuição deles, sem dúvida que muitas pessoas foram ajudadas, outras pelos métodos muitas vezes uns métodos que sacrificavam o paciente e por isso houve a necessidade da reforma psiquiátrica. Mas é evidente que muitas pessoas também, num momento difícil, recorreram ao hospital psiquiátrico e tiveram um certo respaldo que foi fundamental para a vida das pessoas. Sim, mas não é só a medicação, os médicos presentes, não é só o psiquiatra, assim, sabe, o tratamento. Os CAPs, ele não só para tratar, dar remédio e a pessoa ficar o dia todo, é a reabilitação também. Né? Existe geração de renda, né? Então as pessoas têm que ir para geração de renda para poder almejar um trabalho, entendeu? Sim. Não, porque o CAPS não é uma casa de pessoa ficar ali a vida toda, né? Claro. Você vai se reabilitar e vai trabalhar normalmente, né? Isso não ficar dentro do hospital psiquiátrico, um depósito de gente, que a pessoa fica meses lá internada sem precisão, né? Nós tínhamos ideia, inclusive, de contar aqui no estúdio com assistentes sociais, com psicólogas, mas mesmo que elas não possam vir, porque a agenda delas está ocupada por outras atividades que também contribuem para preparar a semana, o Ivon Lopes tem um conhecimento vasto a respeito do tema e com ele nós podemos divulgar a Semana da Luta Antimanicomial, que começa na próxima segunda, dia 15, às 8 da manhã, com a Conferência Livre de Saúde Mental no auditório da Católica, o auditório que fica ali pela 13 de maio, quase esquina com a rua Félix da Cunha. E uma questão ainda, tem essa programação toda e na internet. Hoje em dia as pessoas procuram muitas informações. Se alguém quiser procurar na internet, em Facebook, tem possibilidade de se comunicar para saber como as coisas estão se desenrolando quando começar na segunda-feira que vem a Semana da Luta Antimanicomial, nas redes sociais, na internet, tem formas de contato? Tem, nós temos a USP, né? AUSSMPE, a USP, né? Tem o Facebook da USP, ali a gente coloca todas as informações, né? E nós temos um programa de rádio aqui também na Rádio Com, que é os sábados, às 1h30, né? E a gente vai reforçar agora sábado, né, que vamos falar bastante sobre esse... Sim. Qual é o horário no sábado? Sábado, 1h30, começa o programa Gente Como a Gente, é só de usuários dos CAPs, né? Esse programa não teve, a criação dele não teve a participação do médico psiquiatra Flávio Resmini? Ele foi das pessoas que estavam junto com a gente no começo, né? Sim. Aí depois foi para o Ministério da Saúde, depois agora está aí em São Lourenço. Ele atua na área da saúde mental? Sim, ele é coordenador em São Lourenço, da saúde mental. Né? E sábado eu não vou estar aqui na rádio, né, porque a gente vende material para a USP se sustentar, Regis. Sim. A gente faz bottom, canetas para vender, né? Até tu tá me devendo uma caneta, porque eu te pedi uma caneta para tu não me dar. Eu queria contribuir com a USP. E tu não apresentasse o produto para eu pagar aqui. Eu vou te trazer uma caneta. Então a gente vende esses material para ter sustentação na associação, né? Que a associação não tem renda, né? Não tem fins lucrativo. E outro dia, uns 3 anos atrás, eu fui numa conferência em Brasília, né? E levei alguns botos para vender lá e caneta, né? Só que lá no auditório Ulisses Guimarães, né? Que é próximo ao estádio do Garrincha, né? Lá de fora tem as pessoas que vendem souvenirs, chaveirinho de Brasília, aquela coisa toda. E lá eu botei a banquinha lá dentro, tá vendendo meus botos lá. E a segurança lá me tirou, não, o lugar de vender é lá fora. Aí eu tive que explicar que era da saúde mental, coisa e tal. Aí um dos coordenadores, que na época era o Pedro Delgado, me chamou o segurança, não, ele pode vender que ele é da saúde. Aí deixou eu vender os botos lá. Em que época foi isso? Aí uns 4 anos atrás de uma conferência de saúde mental. Era no governo da presidenta Dilma, né? Não era esse pessoal reacionário do Temer que está aí até de estranhar. Então, quer dizer, a gente leva nossos banners para esses eventos que a gente vai, né? Então a gente tem um grande conhecimento e divulgação também da nossa associação, da cidade de Pelotas, coisa e tal, né? Muito obrigado pela presença aqui nessa manhã, Ivon Lopes, que é responsável, com outras pessoas, pela Associação dos Usuários de CAPS aqui em Pelotas, e veio aqui prestar informações
muito significativas para os ouvintes da Rádio Com, para as pessoas interessadas, porque ou têm o transtorno, ou são familiares de quem tem, ou são pessoas que compreendem essa situação, a questão da saúde mental, e se solidarizam, e ajudam e contribuem. Muito obrigado e que seja um êxito a Semana da Luta Antimanicomial, Ivon. Tá, Regis, obrigado, obrigado José Luiz, a Mortosa e a Rádio Com, a direção da Rádio Com, por esse espaço que sempre, todo ano, dispõe pra gente aqui esse espaço, né? Pena que hoje veio pouca gente, só eu só, né? Porque eles estão nesse outro evento dependendo também. da qualidade de quem vem, enche um estúdio, né? O teu caso. Uma correria pra gente, sabe? Que está sempre correndo atrás, né? A gente não para também. E os outros não vieram porque estão correndo atrás. Outras vezes virão aqui. José Luiz Moraes, vamos em frente. Muito bem, um abraço, Ivon, bom trabalho, boa luta de sempre, né? Companheiro nosso aqui na Rádio Com. 9h51 mais 40 segundos, um breve intervalo, voltamos em seguida. Eco, restaurante ecológico, em parceria com o agricultor e o consumidor, promovendo a saúde da terra e do ser humano. Buffet da Balança diariamente das 11h30 às 14 horas. Eco, restaurante ecológico, na Rua Gonçalves Chaves, 708, entre 7 de setembro e General Neto. Rádio Com 104.5. Apareça aqui. Conheci prenda do Mingano. Estamos aqui na Rádio Com, retornando. São 9h53, quinta-feira, e a Rádio Com conduzindo o programa Contraponto. Tem um material aqui do Jornalistas Livres e que fala o seguinte, aliás, pergunta: de onde saiu o dinheiro? Cadê os bancos? E nós vamos ficar sabendo agora, porque tem uma matéria aqui, só que quem está com a possibilidade de colocar isso no ar é o José Luiz, porque eu estou sem as ferramentas aqui, o mouse, etc. e tal. Mas o José Luiz Moraes é que vai nos possibilitar colocar ali no play do Jornalistas Livres, e aí nós vamos ouvir esse material, esse arquivo de áudio interessante que pode nos permitir o acesso ao conteúdo. Exato, o resto é um conteúdo que traz, né, uma conversa com os Jornalistas Livres com o especialista em finanças Roberto Vieira Machado, e que ele, né, entrou recentemente lá em São Paulo, protocolou, né, no Ministério Público Estadual de São Paulo, questionando a respeito da participação dos bancos nas transações financeiras identificadas na Operação Lava Jato. A reportagem, então, que tem o Chico Maltifani, e a Laura Caprioni e Gustavo Arruda. Vamos, então, ouvir esse áudio aqui para os ouvintes do Contraponto. Nós estamos aqui com o Roberto Vieira Machado, 61 anos, financista, pós-graduação em engenharia financeira, uma vasta experiência em trabalhos nos bancos,